Oi, 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 pessoas! Que frio, que frio, que frio, que frio! Hoje, uma terça-feira de agosto, eu não vou falar o dia, não sei se é 27 ou 28, tá? Mas muito frio mesmo. E vamos que vamos, né? Tudo bem com vocês? Tudo indo? Aqui também tá tudo indo, graças a Deus, devagar e sempre. E aquilo que eu sempre digo, né? Que não tem remédio, remediado está. E aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. E o que a gente dá para indo, vai empurrando com a barriga, né? E uma hora, né? Vai se ter uma solution, beleza? Então, ó, gratidão sempre, 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 sempre. A todos vocês. Você, meus queridos, minhas queridas, meus companheiros desta caminhada aqui nessa comunidade do YouTube, beleza? E gratidão sempre ao nosso Mestre Maior Jesus Cristo, Príncipe da Paz. E maiormente ainda ao nosso Criador, Pai das Luzes, aonde não há sombra, não há mudança e nem variação. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Quem crê, diz amém. Quem não crê, né? Fazer o quê? Ele. Então vamos que vamos. Então, pigarra tá atacada aqui na veia. Então o assunto, né? O assunto que está repercutindo, qual seria quem matou a charada? A irmã que estava orando, que foi barrada. Pleno brasticano, né? Então, também vou dar minha comentadinha, certo? E é assim que se sucede, né? E antes de começar, né? Eu já fiz um vídeo lá atrásão, lá no começo, tá? E eu já contei aqui para vocês que o dia do meu concerto foi concerto eterno, né? Baseado no aquele que crer e for batizado, né? Então foi 27 de dezembro de 1997. Depois já contei lá também como que foi, como né, que fui chamada, como comecei no caminho, né? Já fazem 4 anos, né? Qualquer hora eu vou precisar recomeçar as histórias, porque muitos, né, deixaram de seguir, mas muitos chegaram também. Então, foi assim, no dia 27 de dezembro, eu fui chamada, e quando foi no primeiro do ano, naquele tempo, ainda era a igrejinha pequena aqui na cidade, que agora é um templo, né? Não foi um templo igual lá o da Bahia, igual lá o de Goiás, né? Mas foi um templo grande, bem grande, né? Para a época, até. E a turma ficava nos vitrôs, né? Era realmente, era 1997, ainda naquele tempo, né? Hoje eu sei que ainda tem alguns lugares, né? Mas deixa quieto. Então, na primeira oração, vamos orar, né? Na comunhão, quem Deus chamar, né? Para orar e aquelas coisas. Não segura, irmão, não fica esperando um pelos outros, né? Eu me ajoelhei. Gente, e parecia que o coração ia sair pela boca, ó.
pam, 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 pam. Aí eu falava, meu Deus, né? Como é que eu vou orar? Eu não sei orar. Mas assim, é uma coisa maravilhosa. E quando eu vi, né? Eu, sei lá, comecei com as primeiras palavras, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno. E como eu já disse, quem quiser conferir lá atrás, não lembro qual vídeo, eu parecia que eu estava levitando. Eu parecia que eu estava lá quase chegando no teto da igreja. E dava eco. E as palavras vinham como se fosse assim, sabe? Maravilhosamente bem, nada programado. Eu nem sabia que um dia eu ia ter esse dom, tá? E foi assim, era um sábado ou um domingo, não sei. Eu sei que era 1º de ano, numa época difícil da minha vida, tá? Onde aconteceu todas as coisas, que eu me separei, que eu, né? Aquelas coisas. Naquele 1º de ano, eu estava sozinha, não quis ir para casa de ninguém, não quis comemorar com ninguém, né? Fiquei eu comigo mesmo e o Pai Eterno. E foi muito lindo, e foi tão maravilhoso, né? Eu diria, né, para não escandalizar alguns, foi mágico, assim, parecia, sabe, assim, coisa maravilhosa. E ao término da minha oração, a igreja selou com aquele amém e aquela linguagem, naqueles barulhos, né, que vocês sabem. E desde aquele dia, eu fiquei sabendo que eu tinha o dom da oração. E eu, onde ia, que me ajoelhava, né, que acontecia isso dentro de mim, né, eu também orava. Podia ser igreja grande, podia ser igreja pequena, podia ser salinha, podia ser casa de visita, podia ser, né? Até que um dia, e vocês podem reparar, na comum, sempre quem ora são as mesmas pessoas, né? A não ser que tenha visita, que também gosta de orar, né? Porque tem visita que vem, que ora, né? Que testemunha, né? E ocupa todo o tempo. Então, sempre é o quê? Umas 3, 4 pessoas, no máximo meia dúzia, né? Que ora, né? Por quê? Porque coloca o joelho no chão, está numa comunhão muito íntima com os céus, com o Espírito Santo, e a coisa flui. Quem tem dom é assim. É inerente, não dá para, né? E até que um dia, o presbítero daqui também falou para as pessoas que oravam, para dar oportunidade para as pessoas, porque as pessoas que ele tinha observado, que sempre eram as mesmas pessoas que oravam, que então, para dar, né, ficar um pouco mais em comunhão, para dar coragem a outros irmãos que também queriam orar. Mas vejam, não era assim que já ficava ajoelhando e já vinha a oração, essa meia dúzia, não. Ficava muito tempo ali na comunhão e ninguém orava, a pessoa saía com a oração. E a partir daquele dia, eu não fiquei mais na comunhão. Não fiquei mais na comunhão. Eu ficava respeitosamente, né? E ficava com o olho aberto. Por quê? Porque eu não queria orar, nem que viesse, né? A palpitação, o coração saindo pela boca, eu retinha a oração, tá? E a partir daquele dia, gente, foi assim, aquelas coisas da igreja ficar
reprovadíssima. Ficava ali ajoelhado e aquela linguagem toda e aquele barulho todo e o quê? Eu nunca conversei com as outras pessoas que oravam, mas por certo, elas também tomaram a mesma, né, atitude que eu, né? Houve represália lá do púlpito, né? Então vamos dar oportunidade para aqueles que, né, queiram orar. E ó, ficava, né? E nada. E aí tinha sempre aquelas que grita, dá oração para tua igreja, Senhor. E dá oração para tua igreja, Senhor, né? Clamando, né? E nada. A não ser, como eu falei, quando tinha uma visita, né? Que também tinha o dom, e a visita já nem sabia da chamada, né? A visita saía com a oração. Por quê? Porque é um dom, né? A não ser aquelas orações decoradas, com aquelas palavras decoradas, com aquelas, né, aquele palavreado, né, que vocês sabem, a oração e o testemunho, né, da congrega tem algumas palavras e alguns jargões, né, e tudo decorado. Parece que leram tudo a mesma cartilha, ó, é para orar, é para falar assim, e para testemunhar também é assim. E a minha oração não era assim. Não era mesmo. E aí ninguém orava, né? Aí tinha um irmão que também tinha a mesma idade que eu. Depois, um dia, ele me contou. Aí ele saía com a oração. Ele era também, ele era aquele um caro homem de Deus, mas ele reconhecia alguns erros, algumas vaciladas. Ele também não tinha medo, já naquele tempo, né, de falar. Mas assim, falava-se, né? Assim, quando se encontrava, os críticos de banco, os críticos de visitas, aquelas coisas. E esse irmão, eu não vou citar o nome dele aqui, porque não, né? Ele saiu com a oração. E toda vez a igreja ficava naquele, sabe? E olha, eu já ia falar um outro assunto e já também não vai dar, 12 minutos já foi. E aquela espera, e dá oração para a tua igreja, Senhor. E porque PPP, Senhor. Tudo é o Senhor que tem que resolver. Eu nunca mais orei. Eu achei que... E aí começou tudo de novo, né? Eu estou dizendo um certo período, né? Os que ele disse lá que era para dar... que ele deixou também claro, né? Que era só aquela meia dúzia. Tipo assim, fizeram greve. Eu diria assim, se aquietaram. Talvez também não ficaram na comunhão, como eu não fiquei. Porque, gente, é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. A gente treme e o coração bate, e quando você vê, você já está orando e você já está falando. Eu acredito que é o Espírito Santo que nos toma neste momento. Por quê? Porque é realmente um momento em que a conexão, o momento, o lugar, né, é propício a isto. Então, vem a visitação. Simples assim. Então, o ocorrido lá no Brasticano, eu acredito piamente que aquela irmã que começou a orar, né, ela não sabia das regras que só quem ora lá no Brasticano, né, é a cúpula, né, é os líder mor, né, e realmente demorou e ela começou a oração, né, e o líder mor, né, falou para ela se aquietar, né, e aí o outro ainda demorou um pouquinho para ir lá orar. Então, então veja que tudo ali é realmente um teatro, né? Ele deu aquele tempo exatamente para não ser assim, categoricamente, que era ele que ia orar. Porque ele já sabia que era ele que ia orar, né? Ou então o presbítero mor chamasse, né? Fulano, né? Irmão fulano, vem orar aqui na frente, né? Então, ele não falou,
né? Eu ouvi todos os vídeos de todos os críticos e ele não falou em nenhum momento, ele não deu esse aviso à igreja. Olha, irmãos, né? É quem tem o dom de orar, porque tem alguns que eu já vi que avisam. A oração vai sair daqui de cima, né? Eles costumam falar. E este dia, este irmão, né? Ou por esquecimento, ou por lapso de memória, ele não avisou e a irmã saiu com a oração. Na verdade, eu acho até um pouco certo, porque como a igreja é muito grande, às vezes a pessoa, quem está atrás, se está na frente a oração, a pessoa nem escuta, né? E já aconteceu muitas vezes de estar 2 ou 3 orando ao mesmo tempo, né? E quem está do lado não tem coragem de mandar parar e fica aquelas 2 orações, né? E aos poucos vão parando. Eu já presenciei isto lá, certo? E eu acho que a irmã, né, não sabia desta regra. Por certo, veio de longe, veio convidada, né? Veio talvez para visitar, né? Porque lá, nossa, é o cartão de visita e vem pessoas de todos os estados, né? E como, né, quer levar saudação. E realmente a gente sabe como que funciona. E quer orar, e quer levar saudação, e quer testemunhar. E realmente eu acho até certo colocar, né, algumas regras. Sim, eu acho certo. Porque tem realmente muita gente sem noção, muita gente religiosa, muita gente que acha, né? Então, mas eu acredito que vai ser assim muito triste para ela. Já pensou se ela veio com mais visitas, com mais pessoas, né? Com mais gente acompanhando, talvez até trouxe uma visita, algum parente, ou se ela realmente não é de São Paulo, né? Vai muita gente assistiu, né? E vai tirar uma com a cara dela, né? Porque esse povo não tem a menor noção, né? Eles vão para cima mesmo. Se a própria cúpula não tem caridade, não tem um pingo né, de tolerância, né? Então, imagine, né? E o povo, né? Os que torcem, né? Adoram, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que isso já ficou claro, né? E outra coisa também, no mesmo culto, essa inovação também de ler ali, né, os nomes das pessoas na hora de pedir oração. E que feio, né? Que feio, quanta gente doente, quanta gente enferma, né? E caiu por terra aquela história de que Deus está provando, que Deus pôs a mão. Por quê? Porque tinha até pedido de criança com câncer, né? Criança bem criança mesmo. Então, essa inovação aí que eles estão fazendo, né? É também para uma maneira, né? Olha, ele falou meu nome, olha, ele pediu oração, olha, ele recebeu. Imagine quantos pedidos de oração que não tem, e eles lê lá uma meia dúzia, não sei como que é, né? A história. Então, é esse o desânimo, né, de sempre. E eu tinha que falar isso porque, né, eu tinha esse dom da oração. Ixi, já faz quase 19 minutos, e tinha, uma 3 pessoas que mudaram aqui na época para a cidade, naquela época, e era uma mãe, a irmã solteira e o irmão solteiro. E eles eram assim daquelas pessoas que não me toque, sabe? E chegavam, sentavam ali no lugar deles. Ela foi transferida aqui, como eu já falei, tem o Parque Industrial. Eles eram de São Paulo, ela foi transferida para cá, veio morar aqui nos condomínios chiques, né? E era o trio, era só entre eles. Acabava o culto e eles, né? Só saudava quem estava ali do lado e entrava no seu carrão e ia embora.
e eu vou falar isso sem modéstia nenhuma, e sem, pensem o que quiserem, só vou falar para ilustrar, e eu fiquei assim eu fiquei feliz, né? Porque um dia essa irmã sentou no banco da frente e eu no banco de trás, e eu orei, oração de agradecimento. E ela veio e me saudou, e ela falou para mim: nossa, irmã, eu adoro quando a irmã ora na igreja. E eu gostaria tanto de saber quem é que orava, né? E hoje nós sentamos aqui tão perto, e hoje eu fiquei conhecendo a irmã, e a partir daquele dia, né? Ela, o irmão dela e a mãe dela, né? Passaram a ser assim, né? Onde a gente se via, ou em qualquer lugar, ou ela não saía, né? Da igreja sem me saudar, tá? Então, eu acho que ficou claro ali, né? Que não há mais o movimento e o curso e livre movimento atuando dentro da denominação. Porque o que é o livre curso é este. A quem, eles sempre não comentaram e não falaram, a quem Deus mover, né? Pelo Espírito Santo, né? Então, agora é programado, é um teatro, né? E pela lista de pedido de oração, ficou claro ali que realmente a igreja está muito doente. Era isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer, e vamos que